Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação. Nesta edição, os destaques são a literatura e a ciência personificadas nas figuras de Clarice Lispector e Santos Dumont. E ainda, estudantes de vários cursos da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, se uniram para desenvolver próteses para o Sistema Único de Saúde. Realmente a gente precisa de pessoas de vários cursos, de vários conhecimentos diferentes para poder fazer com que o projeto funcione. A cada ano, cerca de 80 mil pessoas são amputadas no Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas. Acidentes e doenças como diabetes estão entre as principais causas. Além do árduo processo de recuperação, milhares de brasileiros enfrentam a fila do Sistema Único de Saúde. É que as próteses são importadas e caras e o SUS não consegue atender a demanda da população. No estado do Rio de Janeiro, alunos de diversos cursos da Universidade Federal Fluminense se juntaram para desenvolver uma prótese robótica utilizando a inteligência artificial. Foi a preocupação com a grande quantidade de amputações no Brasil e o preço caro das próteses de mão que motivaram Robson a criar um projeto para ajudar pessoas que perderam parte de sua independência. Essa população que poderia se beneficiar muito de uma prótese robótica que não só realiza o movimento, mas realiza o movimento com uma certa precisão e uma variabilidade de movimentos, inclusive, não está tendo acesso a esse equipamento. Então, daí veio a ideia de se criar próteses robóticas, por causa dessa variedade de movimento, e de baixo custo, para que ela possa ser distribuída assim pelo SUS e que chegue a essa população que de fato precisa. O caminho não foi fácil. O estudante buscou apoio pelos corredores da universidade. O Robson veio com um desafio, né? Ainda sozinho. O que a gente pôde fazer é conseguir juntar outras pessoas, divulgar o projeto, encontrar alunos interessados, encontrar outros professores. 60 pessoas estão envolvidas entre alunos, professores e recém-formados, como a médica Ângela Tsuda, que quer se especializar na área de reabilitação. Ela e Júlia Dias, que cursa engenharia mecânica, acreditam que reunir estudantes de áreas tão distintas é o que diferencia o projeto. Movimentar um dedo é você pensar na elétrica, na mecânica, na medicina, você pensar em todas essas áreas. Realmente a gente precisa de pessoas de vários cursos, de vários conhecimentos diferentes para poder fazer com que o projeto funcione. Há um ano, os alunos se reúnem aqui na Escola de Engenharia da UF. Nesse período, eles estão utilizando projetos de fora do país para aprender, aperfeiçoar e desenvolver uma tecnologia 100% nacional. Para construir a mão robótica, os alunos fazem testes com projetos de 4 países. O protótipo cinza é americano, a prótese azul da Coreia. Essa outra é japonesa e o braço robótico francês. Os modelos foram reproduzidos na universidade com o uso de uma impressora 3D. Guilherme nasceu com agenesia, doença que provoca no feto a má formação de alguns membros do corpo. Eu trago um pouco dessa experiência de sempre procurar uma saída que não seja a convencional, porque eu praticamente sempre tive que procurar algo que não fosse convencional para as coisas acontecerem. Então, trabalhar de forma para a pessoa sentir aquilo como parte de si é o grande desafio, é a grande motivação de fazer com que ela seja realmente uma prótese barata, mas que seja com uma eficiência tão boa quanto as que são caras. Atualmente, as próteses, no geral, conseguem ter uma precisão de 70%, 80% entre você querer mover e você de fato mover. A gente, usando a nossa programação, mais uma inteligência artificial que a gente coloca em cima dessa programação, a gente conseguiu elevar esse percentual para próximo dos 90%. A ideia é que em até 3 anos a mão robótica seja patenteada e produzida em larga escala. A nossa estratégia sempre foi, vamos fazer alguma coisa primeiro, vamos ter alguma coisa para mostrar e depois vamos atrás dos recursos. Eu acho que isso fortalece o argumento, né? Temos conversado com alguns órgãos dentro da universidade também, que podem nos ajudar a financiar bolsas de projeto, os materiais precisam ser comprados. Não tem a questão de bolsa, não tem questão de hora extra, é realmente dedicação a uma causa, sabe? E é a causa da melhoria da qualidade da saúde pública. A
Ainda menino, o homem que conquistou os céus queria voar. Quase que sem piscar os olhos, lia as histórias de Júlio Verne, seu autor preferido. Alberto, de sobrenome histórico Santos Dumont, nasceu no dia 20 de julho de 1873, na cidade de Palmira, em Minas Gerais. À espera de melhores oportunidades, eu me exercitava construindo aeronaves com hastes de palha e cujos propulsores eram acionados por tiras de borracha enroladas ou fazendo efêmeros balões de papel de seda. O menino cresceu e, aos 19 anos, foi para a França estudar física, química e mecânica. No exterior, transformou o sonho em inventos reais. O primeiro deles se chamava Brasil em francês. O menor balão criado até então. E depois construiu outro e muitos outros. Aí vieram os dirigíveis. Pela primeira vez, o homem usava no céu um motor a gasolina. A vida de piloto ficou mais arriscada. Ainda bem que Santos Dumont tinha habilidade, sorte e a ajuda dos bombeiros. A fama veio mesmo com 14 bis. Em 1906, Santos Dumont fascinou os franceses ao sobrevoar o campo de Bagatelle, em Paris, um aparelho mais pesado que o ar. Foi com essa proeza que ele ganhou o título de pai da aviação. Esta experiência e a de 12 de julho de 1901 me proporcionaram os dois momentos mais felizes de toda a minha vida. Mas nem tudo saiu como ele planejava. Santos Dumont reprovou o uso de aviões durante a Primeira Grande Guerra Mundial e escreveu para o embaixador do Brasil junto à Liga das Nações. Eu não vejo por que razão não se pode proibir aos aeroplanos jogar explosivos, quando se proíbe jogar veneno na água e projeta-se proibir o uso de gases asfixiantes. Doente aqui estou, seguindo um tratamento para meus próprios nervos. Santos Dumont voltou da França em 1931. No ano seguinte, de forma trágica, cometeu suicídio aos 59 anos e deixou o país comovido com a sua morte. Arte circense. A origem desse tipo de arte é bastante antiga. Na China, por exemplo, pinturas de quase 5.000 anos, com imagens de contorcionistas, acrobatas e equilibristas, foram encontradas. O circo também já existia no Egito. É possível ver nas pirâmides imagens de malabaristas. Interessante isso, hein? Você sabia também que em Roma, ali por volta de 70 anos antes de Cristo, existia o Circo Máximo. Só que ele foi completamente destruído em um incêndio. No lugar onde funcionava o circo, foi erguido nada mais, nada menos do que o imponente Coliseu Romano. No Brasil, o circo chegou durante o século XIX com os imigrantes europeus e com os ciganos. Os ensinamentos eram passados assim de geração em geração, e isso ainda acontece, mas atualmente existe uma escola que prepara os novos talentos da arte circense. É a Escola Nacional de Circo. Senhoras e senhores, eis o circo, uma arte milenar. No Brasil, a cultura do picadeiro foi trazida por famílias europeias e ciganas. Por muitos anos, a arte circense em nosso país se expandiu por meio de apresentações repassadas de geração em geração, visitas de cidade a cidade, como a família de seu Walter. Meus avós, meus bisavós, a minha mãe, meu pai era malabarista, meu pai era um engenheiro em circo, ele fazia a lona de circo, fazia aparelhos, o forte dele era malabarismo. Quem disse que a arte de circo não se aprende na escola? Estamos na primeira escola circense oficial da América Latina. A escola ela surge num contexto em que havia um movimento dos circenses em se fixar num território e, na época, havia uma demanda de que houvesse um lugar para manter o treinamento e a formação do circo sem se perder todo aquele conhecimento. Nós temos hoje alunos de 16 estados do Brasil, de 6 países diferentes. A gente atende artistas que vieram de diferentes linguagens artísticas e querem agregar o circo à sua formação. Eu quis entrar nessa escola porque ela já tem 35 anos, é uma escola muito nomeada tanto no Brasil como na América Latina.
E aqui é uma grande porta para você conseguir outros trabalhos, tanto nacionais como internacionais. E a Escola Nacional, ela permite que a gente venha ter esse diploma, né? Esse direito assim, de ser realmente conhecido como artista. É a única escola pública do Brasil mantida por um órgão federal que oferece formação profissionalizante nesta área. Os alunos entram na escola por meio de um concurso público e testes de habilidades específicas. Há também o curso técnico para a formação de artista circense, com duração de 2 anos. A escola deu essa oportunidade, entende? De não morrer o circo, de uma nova geração circense. Logicamente, tem ainda esse preconceito de, quando a gente fala que é artista circense, você mora em trailer, como que dá para trabalhar com isso, sabe? O conhecimento das pessoas ainda é bem pouco em relação ao mercado circense. Só que tem várias áreas que a gente pode atuar. A escola oferece 40 disciplinas diversas, como modalidades circenses, anatomia, história do circo, cultura e sociedade e elaboração de projetos culturais. Aqui na aula de flexibilidade, por exemplo, os alunos aprendem sobre consciência corporal, a dominar o equilíbrio, a capacidade de contorção, como, por exemplo, a Vanessa Calado. Vanessa, tá doendo aí? Não. A gente que tem a sensação que dói. Muito treino. Aquecer antes, deixar o corpo preparado, fortalecimento para não machucar, né? Muitas das disciplinas circenses que são estudadas hoje, você encontra praticamente só aqui na escola de circo, como resgate mesmo da tradição circense, e você também encontra novas possibilidades do uso de novas modalidades, novos equipamentos, também vindo dos artistas que se formam aqui na escola. Eu gosto muito de ter esse dever de levar o circo para frente, de começar uma família circense a partir de mim. Acho que ninguém aqui dessa bolsa nasceu em família de circo, então é muito importante para a gente carregar isso, mesmo levando a sério, para o circo não morrer. Ontem eu estava com 18 anos, hoje eu estou com 86, caminhando para 87 esse ano ainda. Circo, para mim, é toda a energia que eu tenho para chegar à idade que eu cheguei. Tem gente que gosta de ser ator, outros gostam de ser cantores. E eu, como a minha família, eu gostava de ser de circo, arriscar, ter risco. E a gente segue falando de arte e educação aqui na Rede Escola. No centro-oeste do país, a nossa equipe conheceu o Coletivo da Cidade, que atua desde 2011 na Vila Estrutural, que é uma região que apresenta um dos menores índices de desenvolvimento humano do Distrito Federal. O coletivo tem transformado a realidade de muitas pessoas desta região. Hoje, ele atende cerca de 200 crianças e adolescentes que frequentam o espaço nos horários alternativos aos da escola regular, além de funcionar como um centro de convivência comunitária e de capacitação profissional para os moradores. Meu nome é Leonardo de Moraes Santos, sou morador da Estrutural e o Coletivo da Cidade mudou minha vida. Aqui. A gente está se transformando à mesma medida que a gente transforma, né? Eu acho que essa é a grande pegada, assim, de acreditar na transformação local. Quando o coletivo pensou essa missão, que é de valorizar esse olhar das crianças e dos adolescentes nessa cidade, que tem mais de 48% de criança e adolescente na sua população, acho que é disso que a gente está falando, né? Quando uma história dessa funciona, é um sinal que o caminho é esse aí mesmo, né? O coletivo da cidade atende cerca de 200 crianças e adolescentes como Leonardo. As atividades são desenvolvidas durante o contraturno escolar na cidade estrutural, localizada a 15 quilômetros de Brasília. Eu brinco, eu como a comida e a gente vai para a recreação, a gente faz atividade. Entre as brincadeiras, meditação, leitura e reforço escolar, ninguém fica parado. A gente tem uma proposta metodológica, mas essa proposta ela interage com o interesse dessa criança e desse adolescente. A partir disso, a resposta deles é eles se apropriarem, eles participarem, eles se envolverem, eles serem assim muito o protagonista do processo mesmo, né, de desenvolvimento das atividades, de coordenação. Além disso, o coletivo estabelece um canal de comunicação tanto com a escola quanto com a família de cada criança. A gente alinha isso à escola com a perspectiva de estimular a leitura, né, de estimular a aprendizagem, de promover a alfabetização de alguma forma, de contribuir com esse processo, né? A gente também procura de alguma forma contribuir com a escola, trazendo esse olhar para a família, para a criança, fora do ambiente escolar,
que a gente sabe que isso contribui com o desempenho dessa criança dentro do ambiente escolar. A gente compor esse desenvolvimento da criança integral, né? Entendendo que não é só aqui no coletivo que ele aprende, não é só na escola formal e não é só na família, é a união desses 3 grupos, né? Desses 3 espaços educativos. Os frutos desse trabalho incentivaram uma parceria entre o Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural e a instituição. A partir da observação de alguns estudantes da escola, a psicóloga encaminha os casos para o coletivo. As escolas realmente têm que conhecer o trabalho dessas instituições, fazer como a gente fez, né, de ir lá conhecer, porque não tem coisa melhor que você conhecer. Não só a fala dessas crianças, mas ir conhecer essas instituições, e foi o que a gente fez. Então, procurar conhecer um pouquinho mais, procurar acolher mais as instituições, indicação de criança que realmente está em risco, porque ela pode fazer um resgate que talvez a escola sozinha não consegue. O significado disso tem a ver com ter muita certeza quando isso acontece que outro projeto de sociedade é possível, sabe? Que outro projeto de mundo é possível. Que coletividade constrói caminhos, que não são os mais fáceis, que não são os mais rápidos, mas são caminhos com sentido. Hora de falar de literatura aqui na Rede Escola e saber como a cidade do Rio de Janeiro influenciou a obra da escritora Clarice Lispector. Eliane, eu conversei com a Tereza Monteiro, que é biógrafa da Clarice. E nós passamos por 2 lugares muito especiais e que fizeram parte da vida de uma das principais escritoras do Brasil, o bairro do Leme e o Jardim Botânico. Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, mas brasileira de coração. Considerada a maior escritora judia depois de Franz Kafka. Foi nas ruas do Rio de Janeiro que ela buscou inspiração para escrever seus livros A Hora da Estrela, Laços de Família, A Paixão segundo GH. A Clarice nasceu na Ucrânia, em 1920. Ela era filha de judeus, né? Então assim, eles imigraram para o Brasil e a primeira residência deles foi no Nordeste. Eles viveram em Maceió há 3 anos, depois Clarice foi para o Recife e ela viveu até os 14 anos no Recife. Então, essa primeira fase da vida dela foi totalmente nordestina. Clarice tinha, assim, ela falava, inclusive, que o Recife estava todo dentro dela. E, em seguida, a família veio para o Rio, buscando melhores condições de vida mesmo, o pai e as 3 irmãs. A mãe dela já havia falecido, ela perdeu a mãe, ela tinha 9 anos. E o Rio de Janeiro foi, de fato, a cidade onde ela viveu mais tempo. Ela viveu 28 anos no Rio de Janeiro. Aí ela se casou, morou em Botafogo, e o marido era diplomata, então eles foram morar na Europa. Até que eles foram para Washington, que foi o último lugar que ela morou, digamos, fora do Rio de Janeiro. Quando ela voltou para o Rio de Janeiro, em 1959, ela fixou residência aqui no Leme. Então ela morou 18 anos no Leme. Então, esse percurso da Clarice, nômade, né, marcou muito a trajetória dela como pessoa, né, e como escritora. E na obra da Clarice ela fala muito disso, essa ligação íntima que ela tinha com a natureza. Escritora por natureza. Publicou seu primeiro conto conhecido aos 19 anos. Morou no Leme, Botafogo, Flamengo, São Cristóvão, Maracanã, Tijuca, da Zona Norte à Zona Sul. Nômade, viu de perto a riqueza e a pobreza. Quando criança, ela ficava observando nas ruas aquelas pessoas que começavam a falar, sabe, assim, a favor do povo, entendeu? A favor da justiça social. Então, ela se colocava como uma defensora dos direitos das pessoas. Tanto que ela escolheu o quê? Faculdade de Direito. Ela escolheu fazer Direito. Porque ela queria salvar a humanidade, ela dizia isso. Então, a Clarice tinha um senso de justiça muito aguçado. E A Hora da Estrela foi, digamos, o ápice disso, porque ela colocou literalmente uma personagem que é uma nordestina, totalmente excluída, à margem de tudo, vivendo no quê? No Rio de Janeiro. Tantas referências à cidade em seus livros inspiraram sua biógrafa a criar o roteiro de Clarice pela cidade. Como eu sou professora, eu sempre achei que a gente tinha que dar aula também nas ruas. Então, o Rio de Clarice são o quê? São os caminhos claricianos que eu levo o público para conhecer na cidade, da Tijuca até o Leme. Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar.
e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parado olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longe de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. O Jardim Botânico era um lugar que ela gostava de ver para ficar sendo, como ela dizia, para escrever. Foi o lugar sobre o qual ela mais escreveu. Há várias crônicas que Clarice cita o Jardim Botânico, inclusive os bancos aqui do Espaço Clarice Lispector têm frases, né, desses textos. E um conto, que hoje é um clássico da literatura brasileira, que é o conto O Amor, que está no Laços de Família, se passa no Jardim Botânico. Então, o Jardim Botânico, ele representa bem esse lado da Clarice, que era assim, que ela tinha uma necessidade de mergulhar no reino vegetal. Eu estou aqui na escola André Monroy, no Rio de Janeiro, e queremos saber o que os jovens andam lendo. Na literatura, o que mais me chama a atenção é os romances, os dramas. Eu gosto muito de livros de ficção. Harry Potter e A Culpa das Estrelas foi os que mais marcaram a minha vida. Atualmente eu estou lendo um livro do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, que fala mais de um conto de periferia, que conta mais também de histórias de rua e tal. Muito legal, é muito interessante. Eu gosto bastante de gibi, livro, etc. Acompanho bastante Harry Potter da saga do livro, que o livro é sempre bom, né? Porque o filme, vamos combinar, né? A leitura te leva a lugares inimagináveis, então acho que isso é o que é o mais legal da leitura. É bom que distrai a mente e traz mais conhecimento do que o celular, enfim. A gente ouve falar aí de vez em quando que o jovem não liga muito para os livros, de repente fica mais na internet. Quer dizer, é assim mesmo ou não é bem assim? Olha, eu acho que não é bem assim não, porque hoje em dia a gente usa essa ferramenta digital, né, para ler fanfics, livros que também estão disponíveis digitalmente pela internet, pelo Google Play, etc. Eu acho que não, acho que hoje em dia até também as pessoas estão lendo bastante, não pela mesma ferramenta do livro, que é bem diferente, mas eu acho que todo mundo tem essa colocação de ler e com vários meios. No seriado catalão Merli, a rotina de um colégio de ensino médio é profundamente alterada com a chegada de um novo professor de filosofia. Ele adota posições extremamente polêmicas, entra em conflito com colegas de profissão, mas faz algo essencial. Através da empatia, ele estabelece relações de afeto e confiança com os seus alunos. Merli é apenas um seriado de ficção, mas vários estudos acadêmicos rigorosos mostram que os alunos aprendem mais quando se sentem respeitados e queridos pelos professores. É óbvio que não podemos ter uma visão simplista desses estudos. Não basta dizer aos professores que é preciso ser amigos dos alunos e também não basta colocar toda a culpa nos alunos, dizendo que eles não respeitam os professores. É preciso pensar coletivamente como construir essas relações de afeto, como pensar num clima escolar que facilite que essas relações aconteçam. Com isso, todos ganham. A indisciplina diminui e o aprendizado melhora. E a gente encerra esta edição da Rede Escola, que teve como destaques a arte circense, acessibilidade, ciência e muita literatura. E se você deseja rever os nossos programas, visite o site tvescola.org.br. Por hoje é só. Um beijo. Até a próxima. Tchau.